da aula. Deixa eu ver. Gravando. Já está gravando. Vamos lá. Então, vamos aqui. Tá. Então, como a gente viu na aula passada, a gente viu toda a corrida que houve para a descoberta do DNA até chegar à parte de Griffith, de Watson e Crick, aonde eles chegaram a essa verdadeira descoberta. Hoje a gente já entende muito mais esse DNA, a gente já sabe exatamente como que ele funciona, qual a codificação, que gene leva ao quê, tudo isso graças às novas tecnologias de sequenciamento. Então, hoje a gente sabe que existe uma grande diferença entre o material genético de procariotos e de eucariotos. A gente sabe que bactérias normalmente apresentam um DNA muito menor, muito mais reduzido, com 10 a quinta, 10 a oitava pares de base, enquanto os eucariotos você vai ter um material muito maior, e muito maior que eu digo assim, até mesmo em números. Então, é um material que ele tem 10 a sétima, 10 a nona parte de base, e ele tem mais ou menos uma composição linear, que é o que nós chamamos de organização em cromossomos. Isso já não acontece nos procariotos. A gente vai ver a questão da replicação desses indivíduos, onde em bactérias isso pode ser bidirecional, e nos eucariotos ele é multissítios, não se preocupe que a gente vai ver isso. E uma outra característica bastante importante é que as bactérias, elas normalmente apresentam materiais extracromossomais como plasmídeos, enquanto os eucariotos vão ter as mitocôndrias e os cloroplastos. O número de gene também é uma grande diferença entre procariotos e eucariotos. Então, você pode chegar a ter bactérias com apenas 500 genes, que são as bactérias que nós chamamos de genoma mínimo. Elas têm o mínimo necessário para que ocorra, então, esse processo. Claro que você vai ver bactérias que têm um número muito maior de genes. Espera aí, deixa eu só fechar minha janela, meninos, que as crianças estão gritando na porta. Pronto, voltei. Então, você pega bactérias que têm mais ou menos 500 genes, até quando você pega uma extensão onde você pega algumas bactérias muito mais evoluídas, com cerca de 6.000 genes. Já os eucariotos, você pega alguns eucariotos com genes, pouquíssimos genes, como, por exemplo, alguns fungos, principalmente fungos do tipo filamentosos, eles apresentam genes muito pequenos, um número de genes muito pequenos, enquanto você pega alguns indivíduos mais, como, por exemplo, o ser humano, que chega a próximo de 100.000 genes. Bom, a gente viu que a descoberta do DNA, a descoberta que o DNA armazenava informação, veio do experimento de Griffiths. Então, Griffiths, lembre-se lá que o Griffiths ele pegou uma célula que tinha cápsula e ele colocou no camundongo, o camundongo morria. Quando ele pegou o mesmo grupo bacteriano, só que sem a presença da cápsula, ele viu que, ao colocar no camundongo, o camundongo ele sobrevivia. Ou seja, quem estava ligado à morte, provavelmente a presença de material capsular. No entanto, quando ele pegou esse material e ele ferveu essas bactérias, ao colocar no camundongo, o camundongo sobreviveu, lógico, porque as bactérias estavam mortas. E quando ele misturou aquelas que estavam mortas pelo calor e aquelas que não tinham cápsula misturadas, e ele colocou no camundongo, o camundongo morreu. Ou seja, aquelas bactérias tiveram a capacidade de adquirir o material genético daquelas que foram mortas e associar ao seu material genético. Por isso que hoje a gente já sabe a característica de armazenamento do DNA. Então, o DNA ele tem a capacidade de armazenar um material genético, a informação genética ela fica lá estável. Uma vez necessitando daquela informação genética, esse DNA ele é convertido em uma molécula de RNA mensageiro através do processo de transcrição, o processo que justamente leva à formação desse RNA mensageiro, e agora esse RNA mensageiro ele é traduzido em uma proteína. Hoje a gente sabe também, a gente chama esse fluxo de informação como também o dogma da biologia molecular. Então, durante muito tempo, se achava que
basicamente só ia nesse sentido, DNA, RNA e proteína, aonde a gente sabe que alguns vírus que são de RNA, eles têm a capacidade de converter a sua molécula para DNA também, como, por exemplo, o vírus do HIV. Então, com isso, o dogma ele é meio que quebrado, então ele não segue só um fluxo. Então, a gente pensa muito que o DNA é onde é a fonte da informação e a proteína é o produto da informação. Mas com a quebra desse dogma, a gente percebe que o RNA mensageiro também pode ser produto de informação. E isso a gente vai descrever mais para frente na nossa disciplina, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, basicamente, a estrutura de cada célula, então a composição, a função de cada célula, ela é programada devido à presença de seu material genético. Então, basicamente, o que a célula ela possui de componentes ou até mesmo de função, ela vem da informação genética que aquela célula tem. No entanto, a gente tem que pensar da seguinte maneira: não é porque ela tem aquela informação que ela usa. E isso a gente percebe em células diferentes do nosso corpo. Então, você pega uma célula da pele e uma célula do fígado, elas vão ter funções totalmente diferentes, elas vão ter formatos diferentes, mas elas têm a mesma composição de DNA. Agora, o que está fazendo que uma tem uma função e a outra tem a outra função? Basicamente, o que faz isso é que alguns genes são expressos em uma célula que não são expressos na outra. E aí vem o controle de expressão gênica, que também é assunto para mais para frente da nossa disciplina. Ok? Então, o que é o DNA? O DNA nada mais é do que uma molécula que ela é composta por duas cadeias polinucleotídicas, ou seja, são vários nucleotídeos que estão intercalados, e ela é enrolada em uma forma de hélice, uma ao redor da outra. A maioria dos indivíduos apresentam essa conformação de DNA fita dupla. No entanto, você pode apresentar alguns vírus que vão apresentar a presença de DNA fita simples, como o vírus PTV e o Gemini vírus. Mas, tirando esses grupos virais, praticamente todos os seres vivos apresentam essa conformação de DNA de fita dupla, ok? Agora, eu falei para vocês que o DNA ele é uma cadeia formada por diversos nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? Um nucleotídeo, na verdade, é uma molécula, um grupo molecular que ele tem dentro da célula uma variável função. Ele pode ser tanto constituinte do próprio DNA quanto do RNA, mas ele também tem formas, ele tem outras funções, como, por exemplo, uma forma de troca energética. Um deles é o ATP. A maioria dos nucleotídeos, eles são formas de trocas de molécula. E a principal troca de molécula é via o ATP, que é uma adenosina trifosfato. Mas essa mesma adenosina trifosfato, ela pode servir como grande constituinte da estrutura do DNA. Outra coisa que os nucleotídeos podem servir é, muitas vezes, como cofatores de enzima ou até mesmo como intermediários químicos. Um exemplo é na via bioquímica, lá a presença do AMP cíclico. O AMP cíclico nada mais é do que um ATP que perdeu dois grupos fosfatos. Então, ele se torna uma adenosina monofosfato. E a grande função que a gente tem dos nucleotídeos é justamente a composição deles como ácido nucleico. O que um nucleotídeo tem? O nucleotídeo ele vai ter basicamente três componentes característicos, que é basicamente um grupo fosfato, um açúcar, que no caso do DNA é uma desoxirribose, se fosse um RNA seria uma ribose, e ele vai ter uma base nitrogenada. Então a gente tem aqui, ó, neste desenho mostrando a composição, aqui o açúcar, nesse caso, quando ele tem essa hidroxila é um RNA, quando ele só tem o hidrogênio, é um DNA. Mas os dois são uma pentose. Ligado a esse carbono 5 desse açúcar, você tem um grupo fosfato, e ligado ao carbono 1, você vai ter uma base nitrogenada, que pode ser tanto pirimídica quanto púrica, ok? Então, um nucleotídeo, ele é formado pela base nitrogenada, pelo açúcar e pelos três fosfatos.
o que pode modificar nessa nomenclatura é que, se esse nucleotídeo não tiver o grupo fosfato, for apenas a base nitrogenada do açúcar, ele é chamada de nucleosídeo. E esse nucleotídeo, conforme o número de fosfatos, ele é chamado monofosfato, difosfato ou trifosfato. Então, se eu tenho uma adenina aqui e ela tem os 3 fosfatos ligados a esse açúcar, é uma adenosina trifosfato. Se for com 2 fosfatos, aqui adenosina difosfato. E se tiver apenas um, adenosina monofosfato. Ok? Então, conforme a presença de alguns tipos de nucleotídeo, se ele está na composição de nucleotídeo ou de nucleosídeo ou de nucleotídeo, ele recebe determinados nomes. Então, uma adenina, em forma de nucleosídeo, ela é chamada de adenosina, ou uma desoxiadenosina, se ela for de DNA. Uma guanina, quando está em nucleosídeo, ela é chamada de guanosina ou desoxiguanosina. Guanosina em RNA, desoxiguanosina em DNA. Quando ela está em nucleotídeo, ela não se chama mais adenosina, sim, ela se chama adenilato. Então, adenilato ou desoxiadenilato. E essa nomenclatura vai seguir para todos os outros, as outras bases nitrogenadas. Ok? Meninos, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão falando, viu? Então, no material nucleico, nos ácidos nucleicos, nós temos o DNA e o RNA, basicamente o que vai diferenciar os dois é que enquanto no DNA a gente tem uma desoxirribose, a desoxirribose ela apresenta um hidrogênio, no ribossomo, na ribose, a gente vai ter uma hidroxila nesse local. Entendido? O que vai variar também nesse nucleotídeo é a presença da base nitrogenada. Então, a gente tem as bases nitrogenadas que são chamadas do tipo púricas, que são aquelas que apresentam 2 anéis aromáticos, como guanina e adenina, e aquelas bases que são pirimídicas, que são aquelas que apresentam apenas um anel aromático, como citosina, timina e uracila. No DNA, a gente tem guanina e timina, citosina, guanina, adenina, citosina e timina. E no RNA a gente vai ter a mesma coisa, guanina, adenina, citosina, só que a gente não tem timina e a gente vai ter a uracila, ok? Então, esta é a composição básica de um nucleotídeo. A base nitrogenada, o açúcar e o grupo fosfato. Entre os grupos fosfatos, nós temos ligações que nós chamamos de fosfoanídricas. Entre o grupo fosfato e o açúcar, nós teremos uma ligação chamada de fosfoéster. E entre o açúcar e a base nitrogenada, nós vamos ter uma ligação do tipo N-glicosídica. Entenderam? Então, entre os fosfatos, fosfoanídrica, entre o fosfato e o açúcar, fosfoéster, e entre o açúcar e a base nitrogenada, N-glicosídica. Isso vai servir mais para frente para a gente entender esses processos. Então, normalmente, o grupo fosfato, ele está ligado no carbono 5 do açúcar, enquanto no carbono 1 é onde nós temos a base nitrogenada. Então, a base nitrogenada se liga ao carbono 1 do açúcar, enquanto o grupo fosfato se liga no carbono 5 desse mesmo açúcar. Alguma dúvida nesse processo? Eu acho que aqui é simples. Hein, meninos? Sim ou não? Vão colocando no chat para mim. Ok. Deixa eu só colocar aqui uma coisa para o chat aparecer melhor aqui. Ok. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês vão falando, viu? Podem escrever no chat mesmo, porque eu estou acompanhando o chat pelo celular e vocês vão dizendo, viu? Se quiser que volte, que eu repita, que eu faça qualquer coisa, vão colocando. Ok? Então,
Novamente no nucleotídeo, então a gente tem os 3 fosfatos, no caso de DNA a gente tem uma desoxirribose, e aqui a gente tem a base nitrogenada. Então, basicamente, no nucleotídeo de DNA, o que vai variar é a base nitrogenada, que ora pode ser adenina, ora pode ser guanina, ora pode ser timina, e ora pode ser citosina. Como a gente falou na aula passada, uma das coisas que ajudou a fazer a composição do DNA foi os experimentos de Chargaff. Então, Chargaff, no início da década de 40, ele chegou à seguinte conclusão. Ele viu que indivíduos diferentes, de espécies diferentes, eles tinham composições de DNA que eram totalmente diferentes entre eles. Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que, por exemplo, entre o humano e o macaco, existiam diferenças na composição de DNA. Apesar de você ter a mesma estrutura de DNA, existia uma composição, principalmente a composição de bases. Ou seja, o que ele queria dizer? Ele queria dizer que alterava o A, o C, o T e o G na composição do DNA. E é o que a gente sabe hoje que isso acontece. Por exemplo, quando ele pegava DNA de diferentes tecidos, mais de uma mesma espécie, ele viu que a composição de DNA era a mesma. Novamente, o que ele queria dizer? Ele queria dizer, se eu pegasse as células que tinha da pele e as células do coração, elas teriam a mesma composição. Se eu pegasse as células do fígado, elas teriam a mesma composição de DNA, e principalmente a mesma composição de bases. Então, se eu tivesse ATTG em um, eu teria que ter ATTG em outro. Entendeu? No entanto, ele começou a ver que a composição de DNA de uma dada espécie, ela não alterava nem com a idade, nem com o estado nutricional e nem com o ambiente. Ou seja, essa informação ela era muito preservada. E uma outra coisa que ele viu é que, independente da espécie, a quantidade de adenina era sempre a mesma quantidade de timina. E a quantidade de guanina era a mesma quantidade de citosina. E que um indivíduo, ele era formado principalmente pelas somas de adenina e guanina, timina e citosina. Ou seja, a quantidade de adenina e guanina era igual à quantidade de timina e citosina. Isso só mostrava uma coisa, que a adenina se liga com timina e que guanina se liga com citosina. Ok? Bom, então a gente sabe hoje que o pareamento do DNA ocorre da seguinte maneira. No DNA, que a adenina se liga com a timina através de 2 pontes de hidrogênio, e a guanina se liga com a citosina através de 3 pontes de hidrogênio. Então, sempre que em uma fita você tem a adenina, na outra fita correspondente você vai ter uma timina. Sempre que você tem uma guanina, na outra fita você vai ter uma citosina. E uma coisa que se percebeu é que, por ter 3 ligações entre guanina e citosina, esta ligação ela é muito mais estável. E a gente vai ver futuramente que isso implica em diversos processos, onde você tem mais timina e adenina, vai ser mais fácil de se romper aquelas fitas. E onde você tem mais guanina e citosina, você vai precisar de uma energia maior para desprender aquelas fitas. Entendido? Bom, então aqui nessa figura, ele mostra também o pareamento, deixa eu beber um gole d'água. Ele mostra um pareamento entre citosina e guanina e mostra as 3 pontes de hidrogênio que servem de ligações entre elas. E a mesma coisa, 2 pontes de hidrogênio entre a ligação entre a timina e a adenina. Bom, outra coisa que a gente viu é que, normalmente, o DNA, como o grupo fosfato está ligado no carbono 5, e é um grupo fosfato que fica em uma extremidade, então, uma ponta do DNA é chamada de 5' e, normalmente, a outra ponta do DNA que fica livre
é justamente a ponta 3' Por quê? Aqui eu tenho um nucleotídeo, esse nucleotídeo carregando a base nitrogenada, e carregando o grupo, com esse grupo fosfato, ele vai se ligar a um outro nucleotídeo. Aonde esse nucleotídeo que vai vir, que vai entrar agora, se liga? Justamente nesta região que é livre. Então, o nucleotídeo se quebra. Lembra-se que eu falei que eles são 3 fosfatos, então ele se quebra, fica apenas um fosfato, e esse fosfato se liga a esse carbono 3 da cadeia anterior. Então, aqui vamos lá. Então, aqui eu tenho um nucleotídeo, tem o grupo fosfato, o açúcar e a base. Aqui eu já tenho um outro nucleotídeo, ou seja, esse nucleotídeo de baixo está ligando na região 3' daquele nucleotídeo de cima. E ele está se ligando aonde? Através desse 3', se ligando na sua unidade 5'. Ok? Alguma dúvida, meninos, sobre esse processo? É por isso os fosfatos que saíram, por enquanto, não vai ter outro papel. Obviamente, a gente vai entender um pouco esse papel, porque está muito ligado à energia que ele gera. Entendeu? Quando a gente falar de replicação, você vai entender um pouquinho mais fácil o que acontece com aqueles fosfatos que saíram. Ô, Lucas. Oi. Desculpa interromper, é porque o Hugo tá tentando entrar com uns 2,5, só que não tá conseguindo, não. Agora não está aparecendo, deixa eu só ver aqui, mas não está aparecendo para mim. Ah, está sim. Obrigado, valeu. Nada. Faz tempo que o Hugo está tentando entrar? Ele deu, não, acho que uns 5 minutos por aí, eu acho. Entendi. Espera aí que ele está tentando de novo, porque está apitando aqui de novo. Pronto. Então, por isso que a gente chama deixa eu voltar meu laserzinho aqui, que a extremidade do DNA, que a fita do DNA, ela vai no sentido 5', 3'. Porque numa ponta, a extremidade livre é a extremidade 5', e numa outra ponta, a extremidade livre é a extremidade do carbono 3'. Entenderam? Então, isso cria, teoricamente, uma direção. Por que que cria uma direção? Porque toda vez que um nucleotídeo for inserido, ele só vai ser inserido nesta região, ele não vai ser inserido nessa. Então, muitas enzimas que v'ão funcionar trabalhando no DNA, ou seja, replicando, ou seja, transcrevendo ele, vai sempre trabalhar nesse sentido, 5', 3'. Então, normalmente, a gente tem em uma extremidade um fosfato livre que está ligado ao carbono 5, e na outra extremidade uma hidroxila livre que está no carbono 3. E exatamente o sentido da vida. Então, sempre que a gente faz o reporte de um gene, não desse esquema, mas você desenhando, a gente coloca sempre 5', traço, o A, o C, o G, o T e o A. E termina com aquela porção com traço 3'. Isso direciona para muita coisa. Então, por exemplo, se eu quero depositar uma sequência de DNA num banco, ou se eu quero mandar produzir, fazer um primer. Então, se eu colocar dessa maneira, a empresa que vai fazer o primer, ela sabe que o primeiro nucleotídeo que ela tem que colocar é um A, e o último que ela tem que colocar é esse A, porque ela sabe o sentido desse material. E é por isso que a gente tem a piada, que o Leonardo também já falou um pouco, que é qual é o sentido da vida? O sentido da vida é o sentido 5', 3', que Mafalda já tanto nos explicou. Então, normalmente, uma fita de DNA, ela é dupla, então você tem 2 fitas naquela cadeia de DNA, e elas são também chamadas de antiparalelas. Por que elas são antiparalelas? Justamente por causa do sentido de 5', 3'. Porque enquanto um lado vai o 5',
3' para um sentido, o outro lado vai do 5', 3' para o outro sentido. Se nesta fita aqui eu quiser inserir um nucleotídeo, eu vou inserir aqui. Se nessa fita eu quiser inserir um nucleotídeo, eu vou inserir aqui, porque só aqui que eu tenho a hidroxila. E, além disso, elas são chamadas de antiparalelas porque elas ficam uma na frente da outra, sendo que uma complementar a outra. Sempre que você tem uma adenina, você tem uma timina na frente. Sempre que você tem uma citosina, você tem uma guanina na frente. Ok? Então, novamente falando, o pareamento das fitas de DNA, ele é antiparalelo, porque enquanto um vai no sentido 5', 3' para um lado, o outro vai no sentido 5', 3' para o outro. Por isso que a gente chama essas fitas de antiparalelas, porque elas estão uma de frente para a outra, e complementares, porque justamente quando você tem uma guanina, você tem uma citosina aqui. Quando você tem uma timina, você tem uma adenina na outra posição. Ok? Bom, como que foi essa determinação? A gente já viu na aula passada que a grande questão foi o roubo de Rosalind Franklin. Então, a estrutura de DNA, ela foi descoberta, determinada principalmente por Rosalind Franklin. E hoje, a ciência já reconhece isso. Que quem é a grande contribuidora para a descoberta da molécula de DNA foi a Rosalind. Então, como eu disse para vocês na aula passada, a Rosalind, ela trabalhava no mesmo laboratório que Maurício Wilkins. Maurício Wilkins sendo o coordenador, o chefe dela. No entanto, com as descobertas que ela estava tendo, basicamente, ela estava ganhando muito destaque na comunidade científica, o que estava incomodando um pouco Maurício Wilkins. E Maurício Wilkins, na verdade, ao tentar fazer algumas parcerias, ele acaba, então, dando a famosa foto 51, que é uma foto de raio-x, de fração de raio-x, e ele consegue tirar, que ela fez, é uma foto de cristalografia do RNA, e a partir dessa estrutura é que já se começa a perceber que é uma estrutura helicoidal. Por que é uma estrutura helicoidal? Porque ele começa a ver círculos, é como se esse DNA fosse tirado foto da parte de cima. Então, você consegue ver círculos de tamanhos diferentes, o que tem, teoricamente, um tamanho. A mesma coisa você pegar um fio de telefone e em determinada posição você vai ver dessa mesma maneira. E que essa parte helicoidal, ela conseguia ver também que uma parte tinha um determinado tamanho, de 0,34 nanômetros, e outra parte era muito maior, com 3,4 nanômetros. E com esses dados associados de Rosalind Franklin, é que Jamie Watson e Francis Crick, eles confabulam todos os dados, desde Linus Pauling, desde Chargaff e de Rosalind Franklin, e começam a chegar nessa estrutura. Quais as conclusões que eles chegaram? Eles chegaram às conclusões, primeiro, que a molécula de DNA é uma dupla hélice. Então, ele conseguiu perceber que são duas fitas que elas são ennoveladas, encoladas em uma forma de hélice. Ele percebeu que cada volta, então assim, ao você fazer uma volta completa do DNA, você tem mais ou menos 10,5 pares de base. O que é um par de base? O par de base é isso aqui. Então, aqui é uma base nitrogenada, um T. Então, tem 10 bases em uma das voltas. Ele viu que esta hélice, essa dupla de hélice, ela possui vários nucleotídeos. Então, aquelas bases nitrogenadas, aqueles nucleotídeos de Watson, de Graft, ele conseguiu modelar matematicamente e ver que elas estavam dentro daquela estrutura. Outra conclusão que eles chegaram é que existiam dois sucos. Então, existe um suco maior no DNA e existe um suco menor. Deixa eu só ver quem está entrando aqui no início. Larissa. Vamos voltar. Existe, então, um suco maior e um suco menor na estrutura do DNA. Isso conforme as voltas. Então, uma volta, ela é menor. Cadê meu
laser. Uma volta ela é menor, formando um sulco muito menor, e outra volta ela é muito maior. Então, enquanto uma tem 0,34, outra tem 3,4 nanômetros. E isso, na verdade, quando a gente for ver lá mais para frente, na replicação, tem um significado biológico. As enzimas que vão trabalhar no DNA, elas têm a capacidade somente de entrar através do suco maior. Porque o suco menor é muito pequeno, então raramente existe uma interação de enzimas nessa região. Outra coisa que ele viu é que as bases nitrogenadas ficavam empilhadas no interior da hélice. E que as bases de nitrogenadas de uma fita interagia com as bases nitrogenadas de outro através das pontes de hidrogênio. E é o que a gente sabe, que adenina e timina, elas têm justamente ligações através de 2 pontes de hidrogênio, e citosina e guanina através de 3 pontes de hidrogênio. Ele percebeu também que essas hélices, elas têm sentidos inversos, é o que a gente viu, que enquanto uma é 5', 3' para um lado, a outra é 5', 3' para o outro. E que essas hélices, elas possuíam giros para a direita. Então, ela girava no sentido anti-horário. Mentira, horário. Eu tenho problema de direita e esquerda, só para avisar para vocês. Ela girava no sentido horário. Ok? Alguma dúvida? Até aqui? Hein, meninos? Ô, professor, você Oi. pode voltar naquela parte que você mostra o raio-x que a Rosalind fez? Sim, aqui. Esse negócio aí dos nanômetros, qual é a diferença? O que que mudou do 0,34 para o 3,4? Que eu não É entendi direito. porque eu vou mostrar aqui, mas eu acho que vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, é esta distância aqui, ó. Então, por exemplo, a ligação entre uma adenina e uma timina, ela tem, de um lado, uma distância muito menor do que do outro. A mesma coisa acontece na ligação de guanina e citosina. Isso faz que, ao acontecer o empilhamento, gere um sulco maior e um sulco menor. Um sulco contendo 0,34 nanômetros e um outro sulco com 3,4, entendeu? Ah, entendi. No caso, a representação, ela não bota as dimensões exatas, porque senão ficaria até impossível de entender, Sim, né? Ah, isso. que é muito Entendeu? discrepante. Entendido? Isso? Entendi. Ok. Então, aqui é essa demonstração então, do conceito da fita de DNA. Então, a gente tem 2 fitas de polinucleotídeos, vários nucleotídeos, que são antiparalelas. Então, aqui vai no sentido 5', 3', aqui vai do 3', 5'. E, peraí que eu já te respondo, Bianca, rapidinho, deixa eu só terminar aqui. E o que a gente observa? Que existe um sulco maior e um sulco menor, que é justamente o que dá a diferença que é vista naquela difração. Mas o que seria, o que Bianca está me perguntando? O que seria a parte branca e o que seria a parte preta? A parte preta é uma região eletrodensa. É a mesma coisa, eu não consigo explicar porque eu não tenho nenhuma estrutura helicoidal aqui. É a mesma coisa que você estivesse pegando o fio do telefone e vendo assim. Entendeu? Então, essa parte preta é justamente a parte eletrodensa, ou seja, é onde que tem estrutura, e a parte branca é onde não tem estrutura nenhuma. Então, ela conseguiu ver justamente que é como se aqui fosse círculos que estão sendo formados. E esses círculos maiores que vão abrindo é o que dá um entendimento do que isso é uma estrutura helicoidal, justamente por causa desta questão dos sulcos maiores e menores. Ficou mais fácil entender? Então, é como ela conseguiu, teoricamente, que isso daqui eram voltas que eram dadas. E ela que chegava nessa difração, que é uma difração em X. E por causa dessa difração em X, ela conseguia chegar um pouco que essa era uma estrutura helicoidal. Mais do que isso, eu não consigo te explicar, porque isso vai uma questão física muito mais pesada. E aí eu não consigo te explicar.
Bom, todos os genes, eles vão... A gente sabe que, além disso, dentro da molécula de DNA, o DNA ele é formado por diversos genes. Todos os genes vão ter a mesma conformação. A diferença que vai existir entre um gene e outro é a ordem dos nucleotídeos. Então, o que ele está se querendo dizer? Está querendo dizer que, vamos dizer, que o gene para a produção de lactose, de degradação da lactose, seja TCAAG. Um gene para a degradação da glicose seja CCAAGC. Ou seja, eles têm a mesma conformação. O jeito que um é igualzinho ao outro. Qual é a diferença entre o gene e o outro? Basicamente, a composição entre os nucleotídeos. Então, a ordem dos nucleotídeos altera todo o produto final e altera a função. Porque a gente sabe que você alterando os nucleotídeos, você altera o RNA e você altera essa proteína. E é aí que está a questão das mutações. Quando o indivíduo sofre uma mutação, pode justamente alterar um nucleotídeo e alterando aquele nucleotídeo fazer com que aquela proteína ela não seja funcional, ok? Bom, então é basicamente isso que ele está querendo dizer. Então aqui eu tenho uma molécula de DNA e uma porção desse DNA vai dar o que nós chamamos de gene. O gene nada mais é do que uma porção do DNA que vai codificar uma proteína ou um produto biológico funcional. Porque hoje a gente sabe que não é só proteína que é funcional. Às vezes esse DNA pode ser convertido em RNA e o RNA ser funcional. Mas não se preocupem que isso a gente vai aprofundar nas próximas aulas, ok? E o RNA? O que é esse RNA? O RNA é uma molécula também vinda de polinucleotídeos. No entanto, a diferença entre o DNA para essa é basicamente que o RNA não tem a timina e vai ter uma uracila. E além disso, no RNA, ao invés de você ter uma desoxirribose, você vai ter apenas a ribose. Okay? Basicamente, em estrutura é a mesma. O que difere é que o RNA ele tem vários tipos. Você vai ter RNA que vai ter função de RNA mensageiro, o RNA que vai ter função de RNA ribossômico, ou seja, ele vai ser um constituinte do ribossomo para a síntese proteica. Vai ter o RNA transportador, que também vai estar relacionado à síntese proteica. Você tem alguns RNAs heterogêneos de núcleo que vão fazer com que parte do núcleo fica bastante eletrodensa, fazendo com que essa parte ela não seja expressa, e é o que vai dar, muitas vezes, a característica de que uma célula é X e a outra célula é Y, porque parte de uma vai estar mais eletrodensa numa região e parte da outra vai dar eletrodensa em outra. A gente tem os pequenos RNAs que são relacionados principalmente à formação e ao controle de expressão gênica. Temos RNAs, por exemplo, da formação, da inativação do X, como, por exemplo, a gente viu lá na genética da questão do xiste, que leva a um dos cromossomos femininos ser inativados. E nós também temos os RNAs das telomerases, que vão ter funções para evitar a degradação da telomerase. Basicamente, o RNA ele é um produto do DNA. Então, você tem o DNA como uma informação fixa, e o RNA ele vem como uma informação que vem desse DNA, caso exista uma necessidade. E agora, durante muito tempo, a gente sempre achava que o RNA ele iria para uma proteína e a função dele nada mais era codificar proteínas. Foi aí que a gente passou a entender todos esses 4 RNAs e ver que o próprio RNA passa a ter funções também dentro da célula, que não só a síntese proteica, como esses 3 de cima. E isso, claro, a gente vai descrever bem mais para frente, ok? Outra diferença do RNA é que o RNA em eucarioto, ele é diferente do RNA de procarioto.
O RNA de eucarioto ele é chamado de monocistrônico, porque dentro dele só existe um gene. Sendo que nos procariotos, você vai ter mais de um gene dentro daquela composição daquele RNA. Por isso, em procarioto, eles são chamados de policistrônicos, eles apresentam mais de um gene ali naquela composição. Normalmente, o RNA, ele tem a sua estrutura primária, que é uma estrutura que sai em forma de fita linear, logo após a sua produção, mas ele acaba ganhando formações secundárias, que vão ser formações que vão ser funcionais. Por exemplo, ele pode levar à formação de grampos, ele pode levar à formação de saliência, ele pode levar à formação de alças, e isso tudo, se vocês observarem aqui, é praticamente uma fita de RNA se ligando com outra fita. Ou mesmo, ela pode internamente fazer ela mesma a sua dobradura, para que ela atinja uma função. Por exemplo, o RNA, quando sai em fita e ele passa a se dobrar, ele pode adquirir essa função de trevo, que é o RNA transportador. O RNA transportador, ele adquire essa função, essa conformação, justamente porque nesta região aqui vai ser uma região onde os aminoácidos vão se ligar, e essa região vai ser onde o códon vai se ligar, formando a RNA transportador, carreando o aminoácido para a produção do processo da tradução. Entendeu? Então, os RNAs, eles têm essa capacidade de adquirir estruturas primárias e secundárias e terciárias para que eles atinjam as suas principais funções. Outra coisa, muitas vezes, uma fita de RNA, ela pode ser quebrada para formar determinados processos. Por exemplo, para a formação do ribossomo, o ribossomo ele é formado de parte maior e parte menor, no entanto, uma única fita é formada e ela é quebrada, e cada parte que é quebrada vai dar origem a uma porção do ribossomo diferente. E isso acontece tanto em procarioto quanto em eucarioto, ok? Sendo que em procarioto, parte vai formar o RNA, o ribossomo, que é um ribossomo que nós chamamos de 70S, parte vai formar a parte maior e parte vai formar a parte menor. Então, duas partes, a parte 23 e a parte 5, vão se juntar com 34 proteínas e vão formar a parte maior do ribossomo. Enquanto essa parte 16 vai se ligar com 21 proteínas e formar a parte 30S do ribossomo, a parte maior e aqui a parte menor. A mesma coisa acontece com o eucarioto, a formação tanto da parte maior quanto a parte menor. Vocês devem estar perguntando, Lucas, por que eles são chamados de 70S, 50S, 30S? Esse S é o gradiente de sedimentação. Então, é como se eu tivesse colocado esse ribossomo em um Eppendorf e fosse centrifugar. A força que eu preciso centrifugar para ele baixar é a força sedimentacional. Então, um ribossomo, como ele está único, com as duas partes juntas, ele é 70S. Por quê? Porque ele precisa de uma força muito menor do que quando eles estão separados. Porque aí você pensa, se tem a parte 50S e a parte 30S, o esperado era que aqui fosse 80, só que aqui é 70 justamente porque eles estão juntos. E ao estarem juntos, eles ficam mais pesados e eles baixam com maior facilidade. A mesma coisa aqui a gente tem um 60 e um 40, e quando eles estão juntos, ele é chamado de um ribossomo do tipo 80S, ok? Então, esses ribossomos têm parte maior e parte menor, que foi o que eu mostrei aqui, e cada um com composições proteicas totalmente diferentes e com funções totalmente diferentes, ok? Bom, essa parte agora eu vou deixar para a próxima aula. Então, vocês vão perceber que as minhas aulas no modo online, elas sempre vão ser mais resumidas, meninos. Até porque eu acho que é mais cansativo esse processo. Então, na segunda-feira eu continuo essa aula e depois eu passo a atividade para vocês. Ok? Alguma dúvida sobre a aula de hoje?
Então, se vocês puderam perceber, logo que a aula de ontem aconteceu, logo eu já coloquei a aula gravada. Então, é o tempo que demora do Google Classroom para gravar, transformar em um arquivo de gravação e eu upar lá. Mas, normalmente, toda aula vai ter o gravado também. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem voltar. Os slides vão estar lá e a aula gravada vai estar lá, ok? Para a segunda, a gente não tem nenhuma atividade. Agora, a segunda, eu passo uma atividade para vocês. Ok? Então, até semana que vem, meninos. Nos vemos nesse bate-horário, nesse bate-canal. Ok? Deixa eu parar aqui a gravação.